Você já parou para pensar por que um livro oficialmente condenado pela Igreja atravessou séculos, sobreviveu à Inquisição e ainda hoje é sussurrado com medo e respeito? O livro de São Cipriano não é apenas um conjunto de orações. Ele é um artefato proibido, uma ponte entre fé e feitiçaria, luz e sombra. Hoje, vamos abrir um dos arquivos mais perigosos já preservados. Seja bem-vindo ao Arquivo Cipriano. Para entender o poder e o mistério que envolve essas preces, precisamos voltar no tempo e conhecer quem foi São Cipriano. Não estamos falando de um santo comum canonizado pela Igreja. A figura de Cipriano é controversa e nebulosa. Alguns dizem que ele foi um poderoso mago da Antioquia, na antiga Síria, que dominava as artes obscuras e tinha pactos com entidades das trevas. Outros afirmam que ele se converteu ao cristianismo e tornou-se bispo de Cartago no século III. O mais fascinante é que essas duas versões coexistem, criando uma dualidade perfeita entre a luz e as sombras. A lenda conta que Cipriano era tão habilidoso nas artes mágicas que conseguia invocar demônios, curar enfermidades incuráveis e até mesmo fazer pessoas se apaixonarem perdidamente. Mas aqui está o plot twist que mudou tudo. Segundo a tradição, ele se apaixonou por uma jovem cristã chamada Justina. Cipriano tentou de tudo para conquistá-la, usando seus feitiços mais poderosos, mas nada funcionava. A fé de Justina era um escudo impenetrável contra seus encantamentos. Frustrado e impressionado, Cipriano percebeu que existia um poder maior que toda sua magia, e foi aí que sua transformação começou. Mas o que muitos não sabem é que o livro que conhecemos hoje não foi escrito por nenhum Cipriano histórico. Na verdade, o livro de São Cipriano é uma compilação de grimórios medievais, orações populares, rituais de proteção e práticas que misturam cristianismo com elementos de magia popular europeia. A obra começou a circular em Portugal por volta do século XVIII em versões manuscritas que passavam de mão em mão, copiadas secretamente, porque a Inquisição proibia terminantemente qualquer livro de magia. Agora vamos ao que realmente nos interessa: as orações propriamente ditas. Essas preces são o coração pulsante do livro e cada uma delas carrega uma história fascinante. Existem orações para praticamente tudo que você possa imaginar. Tem oração para afastar inveja, para conseguir emprego, para encontrar objetos perdidos, para curar doenças que a medicina da época não conseguia tratar, para proteger viajantes, para amarrações amorosas e até para se defender de bruxarias e maldições. Uma das orações mais conhecidas e impressionantes é a chamada Oração da Cabra Preta, que, segundo a tradição, seria capaz de proteger uma pessoa contra qualquer tipo de feitiçaria. O nome já é assustador por si só, não é? Mas a história fica ainda mais intrigante quando descobrimos que essa oração mistura invocações a santos católicos com elementos que remetem a rituais pagãos antigos. É esse sincretismo, essa fusão de tradições diferentes, que torna o livro tão controverso e, ao mesmo tempo, tão poderoso no imaginário popular. Tem também a famosa Oração de São Cipriano para afastar inimigos, que era rezada por pessoas que se sentiam perseguidas ou ameaçadas. O interessante é que essas orações não eram vistas apenas como palavras mágicas. Elas vinham acompanhadas de rituais específicos, horários determinados, uso de velas de cores particulares, defumações com ervas específicas. Era todo um sistema complexo de práticas que transformava a oração em um ritual completo. Porém, aqui no Brasil, o livro ganhou contornos únicos. Quando chegou por aqui trazido pelos colonizadores portugueses, essas orações se misturaram com práticas indígenas e africanas,
criando uma versão brasileiríssima do Grimório. Benzedeiras, curandeiros e praticantes de religiões afro-brasileiras incorporaram muitas dessas orações aos seus próprios rituais, adaptando-as à realidade e necessidades locais. É por isso que você pode encontrar diferentes versões do mesmo livro, cada uma refletindo as crenças e práticas de uma região específica do país. Uma curiosidade que poucos conhecem é sobre a oração do justo juiz, considerada uma das mais poderosas de todo o livro. Dizem que essa oração era capaz de fazer um juiz decidir favoravelmente em qualquer processo, por mais complicado que fosse. Mas tinha um detalhe macabro. Segundo algumas versões, para que a oração funcionasse, ela deveria ser rezada em frente a uma imagem específica, em horários que coincidissem com fases da lua, e a pessoa jamais poderia contar para ninguém que havia rezado. O segredo era a parte fundamental do ritual. A oração para descobrir tesouros é outro exemplo fascinante. Numa época em que histórias de tesouros enterrados pelos jesuítas ou por bandeirantes eram extremamente populares no Brasil colonial, essa oração prometia revelar a localização de riquezas ocultas. O ritual envolvia rezar em cemitérios à meia-noite, carregar certos amuletos e seguir sinais que supostamente apareceriam em sonhos. Parece coisa de filme, mas era levado extremamente a sério por muitas pessoas. Mas nem tudo são flores nessa história. O livro também contém orações consideradas perigosas, aquelas que supostamente podem causar mal a outras pessoas. É aqui que a linha entre proteção e agressão mágica fica turva. Existem rezas para causar discórdia entre casais, para fazer inimigos sofrerem, para atrapalhar negócios alheios. Essas orações sempre vieram acompanhadas de advertências severas sobre as consequências de usá-las, mas mesmo assim, criaram uma aura de medo em torno do livro. A Igreja Católica, como era de se esperar, condenou veementemente o livro de São Cipriano. Possuir uma cópia era considerado heresia, e durante muito tempo, as pessoas escondiam seus exemplares em lugares secretos, temendo represálias. Mas aqui está o paradoxo fascinante. Muitas das orações do livro invocam santos católicos, mencionam Jesus Cristo, a Virgem Maria e outros elementos completamente ortodoxos do cristianismo. Como algo que usa tantos elementos cristãos pode ser considerado herético? A resposta está justamente na forma como esses elementos são usados, misturados com práticas que a Igreja oficial nunca aprovou. Hoje em dia, o livro de São Cipriano pode ser encontrado facilmente em sebos, lojas esotéricas e até na internet. Mas será que essas versões modernas mantêm o poder e o mistério das versões antigas? Muitos estudiosos argumentam que as edições comerciais foram sanitizadas, com os rituais mais controversos removidos ou suavizados. As verdadeiras versões antigas, aquelas manuscritas e copiadas secretamente, essas sim continham conhecimentos que foram deliberadamente perdidos ou ocultados ao longo do tempo. O que torna essas orações tão especiais não é apenas seu conteúdo, mas o contexto histórico e social em que elas existiram. Numa época em que a medicina era precária, a justiça era arbitrária e as pessoas comuns tinham pouquíssimo controle sobre suas vidas, essas orações representavam uma forma de empoderamento. Elas davam às pessoas a sensação de que podiam influenciar seu destino, proteger suas famílias, buscar justiça quando o sistema falhava. Era uma forma de resistência espiritual contra o desamparo. Então fica a questão que não quer calar. Essas orações realmente funcionam? Bem, isso depende completamente da sua perspectiva. Para quem acredita, os testemunhos de graças alcançadas e proteções recebidas são inúmeros. Para os céticos, trata-se apenas do efeito placebo ou coincidências, que a mente humana tende a interpretar como causais. Mas talvez a verdadeira magia dessas orações esteja no fato de que, por séculos, elas deram esperança, conforto
e força para milhões de pessoas que não tinham mais nada em que se apoiar. E se você parar para pensar, não é isso que toda forma de fé faz, independentemente de sua origem? A pergunta que fica é: em um mundo tão racionalizado como o nosso, ainda há espaço para esse tipo de mistério? Ou perdemos algo importante ao deixarmos de acreditar que algumas palavras, ditas com fé suficiente, podem realmente mudar a realidade? Agora, eu quero saber de você. Você acredita que essas orações carregam poder real ou são apenas ecos de um passado supersticioso? Deixe seu comentário. Sua visão também faz parte deste arquivo. Se este conteúdo te prendeu até aqui, fortaleça o Arquivo Cipriano. Curta o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Outros arquivos permanecem selados, aguardando o momento certo para serem abertos. E lembre-se, nem todo livro foi feito para ser lido, e nem toda oração foi feita para ser pronunciada.